A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube, para a honra e glória de Deus. Que Deus venha nos predestinados por mais uma semana de fé, por mais uma semana de trabalho, de caminhada na presença de Deus, por mais uma semana por estar trazendo bons conteúdos de fé, trazendo bons conteúdos de oração, da palavra de Deus sobre nossas vidas, para a honra e glória de nosso Pai amado, Criador do céu e da terra. Bom, meus irmãos, nessa segunda-feira eu vou falar sobre a inspiração divina da Bíblia. Como que a gente sente o Espírito Santo em nossa vida, em nosso lado, em nossa comunhão com Deus, quando a gente está louvando a Deus, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente fica mais puro, a gente fica mais inspirado à vida, para a honra e glória de nosso Santo Deus e amado. A gente se sente mais completo na vida. Amém? Bom, vamos começar com o texto áudio. Toda a Escritura divinamente é inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3, versículo 16. A verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Primeiro, refletir. Esse é o objetivo da lição, que a própria Bíblia reivindica sobre a inspiração divina. 2. Evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. 3. Explicar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e por isso nos ajuda a compreender as Escrituras. B. Motivação. O que faz a Bíblia ser diferente de todos os livros, não é mesmo? Porque a Bíblia está acima da literatura de William Shakespeare, nos romances de Machado de Assis ou de outras obras clássicas. A resposta para essas perguntas está na transformação que o leitor sofre dentro de si enquanto lê a Bíblia, com o auxílio do Espírito Santo, para a honra e glória de Deus. Palavra-chave, vamos colocar aqui: inspiração. Amém? A inspiração divina nas Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade, para nos ensinar. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária, como eu falei anteriormente na leitura. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A doutrina da inspiração bíblica. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor", você já viu falar no Velho Testamento? Ou já leu? Similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24, versículo 4. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26, versículo 2.
No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2, versículo 13. João assegura que o Senhor lhes revelou coisas que brevemente devem acontecer. Ao futuro. Propósito. Apocalipse 1, versículo 1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos no texto hebraico eram inspirados. Nenhum J ou um tio se obtirá da. Mateus 5, versículo 18. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus, exatamente, como um sopro, meus irmãos. 2. A inspiração bíblica é verbal ou não é verbal? Vamos lá. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. 2 Timóteo 3, versículo 16. Essa tradução vem do termo grego Theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus, que é pelo Criador, pelo autor do livro. Vamos definir assim. Deste modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19, versículo 9 e 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus. E cada qual com sua própria personalidade e talento escreveram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículo 21. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. 3. A inspiração bíblica é plenária? Sim ou não? A inspiração da Bíblia também é plenária. Isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada, 2 Timóteo 3, versículo 16. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos os mesmos graus de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado na Bíblia. Aos Romanos, lemos que tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Romanos 1, versículos 5 ao 4. Neste aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é inspirada a palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Sinopse 1. A Bíblia é inspirada a palavra de Deus. Sem autores, as escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade, como eu tinha dito. 2. A inspiração divina e os autores da Bíblia. Primeiro, a inspiração dos autores. Como que foi? O que aconteceu? O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Portanto,
A Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. 1 Coríntios 2, versículo 10 ao 11. 2. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas, mas em tempos antigos. Tiago 5, versículo 17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredirá contra o Senhor no deserto de Zim. Deuteronômio 32, versículos 51 e 52. Entretanto, nem o texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. 2 Coríntios capítulo 47. 3. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez o uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, que está em 1 e 2 Samuel, poesia em Salmos, provérbios, tem um pouco de poesia também, né? Os autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigmas, como Jeremias 14, versículo 14, Ezequiel 17, versículo 2, de alegorias, Gálatas 4, versículo 22 e 24, Abacuque 9, versículo 9, de hiperboles, Jó 21, versículo 25, e Eclesiastes 1, versículo 23, de metáforas e símiles, e Zacarias 2, versículo 8, e Tiago 3, versículo 3 ao 5, de vocábulos simples ou rebuscados, a defender do grau de introdução do autor. Em 2 Pedro 3, versículo 15 e 16, o emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas, em hipótese alguma, invalida a inspiração da palavra de Deus. Provérbios 2, versículo 6 e Tiago 1, versículo 17. 4. A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez a alusão ao nascer do sol. Jeremias 1, versículo 15. E na batalha contra os amorreus, ele registrou que o sol parou. Jeremias 10, versículo 13. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, porque ela é forte, não é mesmo? Apenas busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9 ao 11. Ok? Sinopse 2. As limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagens comuns não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. 3. O Espírito Santo e a Bíblia. Primeiro, a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar
sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Jeremias 3, versículo 4. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias, em Esdras 1, versículo 1 e Esdras 5, versículo 1, a respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas. Zacarias ensinou que os seus escritores eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviará pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Zacarias 7, versículo 12. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados, como Lucas 24, versículo 44, que é um dos que mais fala sobre a vida de Jesus. Essas declarações atestam o Espírito Santo como uma fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Deu para compreender? 2. A inspiração do Novo Testamento. Bom, já no Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Vamos dizermos assim. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Jó, capítulo 14, versículo 26. B. Os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento, Atos 2, versículo 4, e 1 Coríntios 2, versículo 10, e Efésios 3, versículo 5. Nesse aspecto, Paulo declara que escreve sobre a orientação do Espírito, em que suas epístolas são a palavra de Deus. Romanos 15, versículo 15, versículo 16. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37, em Gálatas 1, versículo 12, em 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. 2 Pedro 3, versículo 16. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. Jó 16, versículo 13. 3. A obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jó 15, versículo 26 e 16, versículo 8 e 11. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Efésios 2, versículo 8, que vem pelo ouvir a palavra. Romanos 10, versículo 17. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano, a fim de regenerar os pecadores. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sem esse mover do Espírito Santo, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Literalmente é isso, meus irmãos. Mateus 13, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Efésios 1, versículo 18. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Gálatas 1, versículo 8 ao 9.
Para finalizar, sinopse 3. A Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores as escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Se não fossem inspirados, a gente não entenderia e nem, vamos dizermos, sentiria a presença do Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade de Deus, de nosso Criador, do céu e da terra. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Para a honra e glória de nosso Santo Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém, meus queridos e amados irmãos. Vocês já entenderam sobre a inspiração divina da Bíblia? Literalmente é isso, meus irmãos, que a gente deve entender sobre a doutrina da inspiração da Bíblia. Literalmente é isso, todas essas constituições que eu falei, para a honra e glória de nosso Pai Todo-Poderoso. Amém? Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, que a cada dia estarei postando novos vídeos a cada dia para a honra e glória de Deus. Se inscreva no meu canal. Deixe aqui no comentário abaixo o que você sabe ou quer aprender sobre a inspiração divina da Bíblia. O que é inspiração? A Bíblia para você. Você lê a Bíblia todos os dias? Você revisa a Bíblia, relê de novo para entender? Não para ficar, como por exemplo, fazendo uma prova, para ficar declarando toda hora, ficar revisando toda hora. Não, mas para aprender, para entender. Para a honra e glória de nosso Santo Deus, Pai Todo-Poderoso. Deixa aqui no comentário abaixo. Outra coisa, meus irmãos, me segue nas minhas redes sociais. Amém? Lá estarei postando a minha vida, no meu dia a dia, a palavra de Deus, as minhas frases, tudo que eu publico aqui no meu canal, eu publico lá também, na minha página, do meu Facebook, no meu perfil, e no Instagram também, no Twitter, e várias outras redes sociais, para a honra e glória de Deus. Que Deus possa estar abençoando esta manhã para você, abençoando o seu dia, abençoando o seu trabalho, o seu esforço de aprender, o seu esforço de sua dedicação, de seu aprimoramento todos os dias. Que Deus possa estar te dando força, que Deus possa estar te dando aprimoramento a cada dia, que nessa semana possa ser extrema, com muita pureza, com muita aprendizagem, que você possa estar buscando a presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho todos os dias, sobre aquilo tudo que você está fazendo. Eu não sei o que você faz, eu não sei se você faz faculdade, se você faz curso, se você está estudando, para estar se dedicando para começar um novo ano na escola, para a honra e glória de nosso Santo Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém? Que a graça de nosso Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, esteja com cada um de vocês, para a honra e glória de Deus. Amém.